Vamos passar agora para a segunda parte da aula, que é a segunda conferência, né, do livro Ciência e Política das Vocações, que é a conferência que fala sobre a política como vocação. Refere-se aos pontos 5.1, 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3. O que diz esses temas do edital? Estado de dominação em Max Weber, fundamentos de legitimidade da dominação, a dominação legal, a dominação tradicional, a dominação carismática, Estado moderno e burocratização, uma palavra também que é chave, burocratização, a burocracia como forma de organização social, as consequências da burocratização do Estado. Ética de convicção, ética de responsabilidade e vocação política. Nós vamos passar por todos esses temas aqui na exposição. Essa segunda parte do livro, né, esse ensaio, já foi objeto de questionamento nas provas objetivas do quarto e do quinto concurso. Nas provas teste, o examinador perguntou tirou questões dessa segunda parte. Inicialmente, agora vamos para o texto. Weber define política por meio de um conceito amplo. Entenderemos por política apenas a direção do agrupamento político, hoje denominado Estado, ou a influência que se exerce em tal sentido. Nesse conceito de política, no sentido amplo de Weber, surge essa figura do Estado. Ele vai definir também, essa definição é importante saber porque é um dos pontos do edital. O que é o Estado? Na definição de Weber, sociologicamente, o Estado não se deixa definir a não ser pelo específico meio que lhe é peculiar, tal como é peculiar a todo outro agrupamento político, ou seja, o uso da coação física. Estado, em Weber, tem que ser relacionado com o uso da coação física, o uso da força. Porém, isso não implica dizer que o Estado se reduz à mera violência. Ela é seu instrumento específico. É seu instrumento normal de poder. Aqui tem uma célebre definição de Weber, que está nesse texto, sobre o Estado contemporâneo. O Estado contemporâneo é a comunidade humana dentro de um determinado território, humana que detém, dentro de um determinado território, o monopólio do uso legítimo da violência física. Estado contemporâneo é a comunidade humana que, dentro dos limites territoriais, detém o monopólio, essa palavra é importante, o monopólio do uso legítimo da violência física. Após as ponderações, o autor esclarece que por política, entendemos consequentemente o conjunto de esforços feitos com vistas a participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre estados, seja no interior de um único estado. Logo é possível afirmar que todo homem que se entrega à política aspira ao poder. Aparece aqui no cerne desse conceito de Estado, um outro conceito-chave de dominação. Para existir o Estado, tem que existir a dominação. Por quê? O Estado consiste em uma relação de dominação de homem sobre o homem, fundada no instrumento da violência legítima, isto é, da violência considerada como legítima. Pegar o conceito de Estado. Imagina. Vou até ver se não está desligado. Voltando à questão da dominação. O Estado só existe caso os homens se submetam à sua dominação. Mas de onde vem essa dominação? Quais são os fundamentos da legitimidade dessa dominação do homem sobre o outro homem? E esse ponto aqui, eu ressalto, já foi tema de pergunta na prova objetiva do quarto concurso. Esses 3 tipos de dominação. O primeiro tipo
é a dominação tradicional. O que é essa dominação tradicional? Ela é originária do poder tradicional. Sua autoridade é oriunda do chamado passado eterno. O que é isso? Dos costumes santificados pela validez imemorial e pelo hábito, enraizado nos homens de respeitá-los. Vou exemplificar aqui. É o poder do patriarca, ou do paterfamilias, ou do senhor de terras que exerciam sobre os seus dominados. Esse é o poder tradicional, essa é a dominação tradicional. Primeiro tipo. O segundo tipo é a dominação carismática, que ele vem do poder carismático. É calcada na autoridade que se funda em dons pessoais extraordinários de um indivíduo, o carisma. Devoção e confiança estritamente pessoais, depositadas em alguém que se singulariza por suas qualidades prodigiosas, por heroísmo ou por outras qualidades que dele fazem o chefe. É, por exemplo, o poder que o profeta, o chefe guerreiro e o demagogo exercem. Por último, o terceiro tipo de dominação é denominado de dominação legal. O que é essa dominação legal? É a autoridade que se impõe em razão da legalidade e pela crença na validez de um estatuto legal e de uma competência positiva, fundada em regras racionalmente estabelecidas. Ou, em outros termos, a autoridade fundada na obediência, que reconhece obrigações conforme ao estatuto estabelecido. Para exemplificar esse tipo de dominação legal, que é o que advém do estatuto legal, é o poder que detém os servidores do Estado em nossos tempos atuais. Eles têm um poder que é originário do estatuto legal, de uma lei. Após apresentar esses tipos de dominação legítima, Weber tece dois comentários a respeito dessas formas de dominação. Primeiro aqui, na prática, essa obediência dos súditos é condicionada fundamentalmente pelo medo de um mal, por exemplo, e pela esperança de uma recompensa. Essa obediência dos súditos para com o governante. O segundo comentário é que esses três tipos de dominação são para fins didáticos. Ele mesmo diz isso. Ou seja, dificilmente eles são encontrados puros na realidade. Eles geralmente estão misturados nas figuras políticas aqui, como a gente vai ver. Weber afirma que, especificamente, nesse segundo tipo de dominação, que é a dominação carismática, é que fica mais evidente a questão da vocação política. É onde encontramos seus traços mais característicos. A história mostra que chefes carismáticos surgem em todos os domínios e em todas as épocas. Nada mais é do que a figura do demagogo, como se tem no exemplo da dominação carismática, e Weber diz que essa figura do demagogo é mais comum na civilização ocidental moderna. Lembrando que ele está falando da vocação política na civilização, na cultura da civilização ocidental moderna. Não está levando em conta a Ásia, a África, enfim, outros lugares. O foco de estudo dele é a sociedade europeia, vamos dizer assim. Avançando no tema da dominação, é necessário dizer que no chamado Estado administrativo, a obediência dos homens fundamenta-se não apenas nessas três condições de legitimidade, que é o poder carismático, o poder legal e o poder carismático, poder legal e poder tradicional, mas sobretudo em duas espécies de motivo que se relacionam a interesses pessoais, ou seja, a obediência não é só pelo carisma do chefe, mas também, e aqui eu acho que fica mais claro, pela retribuição material e pelo prestígio social. É por isso que as pessoas obedecem umas às outras dentro do Estado. Os funcionários do Estado, os políticos de carreira, normalmente buscam esses dois elementos, retribuição material e prestígio social.
além do medo e da esperança, que condicionam essa obediência nos homens, no ser do Estado, ele diz também que é imprescindível para essa dominação de um homem sobre o homem se manter, se consumar, os meios materiais. Meios esses que necessitam de uma espécie de continuidade administrativa. A dominação organizada, dominação essa do homem sobre os homens. A dominação organizada necessita, por um lado, de um Estado maior administrativo, uma instituição, e por outro, necessita de meios materiais de gestão. Assim, para assegurar a estabilidade, há uma dominação que se baseia na violência, tem um instrumento específico do Estado, no uso da violência física, fazem necessários, e aqui ele faz um paralelo, que é importante, tal como em uma empresa de caráter econômico, certos bens materiais, que são esses meios materiais. Essa ideia de meios materiais para manter a relação de dominação é o cerne do Estado moderno. Por necessitar de bens materiais, ele é administrado como uma empresa capitalista, como escritório, por meio de técnicas racionais. E a partir desse momento, a gente começa a entrar no tema da burocracia estatal moderna, um dos temas que está no edital. A burocracia. Do ponto de vista dos meios materiais, duas categorias de administração são possíveis. Isso no genérico, tanto para o Estado quanto para a empresa. É que aqui a gente está falando especificamente do Estado. A primeira, em que o próprio Estado maior, por meio de seus funcionários, onde eles próprios são detentores do instrumento de gestão. Ou seja, aqui os próprios funcionários estatais são detentores dos meios materiais para fazer a gestão do Estado. Ou a segunda, em que o Estado maior é privado dos meios de gestão. Ou seja, não são os funcionários do Estado que têm esses meios materiais, que ficam nas mãos de pessoas economicamente independentes do poder, ficam no meio de particulares. Weber dá o nome de agrupamento organizado ao agrupamento político, no qual os meios de gestão são total ou parcialmente propriedade do Estado maior administrativo. E cita como exemplo a sociedade feudal, em que o vassalo pagava uma taxa para a administração e aplicação da justiça pelo uso do território que lhe era confiado. Tentando voltar para esse cerne do Estado moderno, essa necessidade de bens materiais, de meios materiais, e a necessidade de administração dele como uma empresa capitalista, Weber diz que esse desenvolvimento do Estado moderno tem por ponto de partida o desejo do príncipe, do governante, tirar os poderes privados independente do seu, ou seja, tirar o poder daqueles que possuem meios materiais e concorrem com o poder do Estado. O Estado moderno busca expropriar os poderes privados independentes do seu, tirar daqueles particulares. Na visão do autor, esse processo acompanha o desenvolvimento da empresa capitalista. Esse processo se desenvolve em paralelo perfeito com o desenvolvimento da empresa capitalista, que domina pouco a pouco os produtores independentes. O que ele quer dizer com isso? O Estado moderno conseguiu, de uma maneira integral, total, privar a direção administrativa. A direção administrativa, os funcionários e trabalhadores de quaisquer meio de gestão, centralizando em uma única mão. De acordo com Weber, esse é o Estado burocrático, o que melhor caracteriza o desenvolvimento racional do Estado moderno. É esse Estado que privou os trabalhadores e os funcionários dos meios de gestão, sendo centralizado na mão de uma única pessoa.
Em razão disso, quando a gente fala do poder, nós estamos falando, né, o tema nosso aqui é a vocação política, nós estamos falando dos homens que trabalham no poder, que são os políticos. Em razão disso, o político, no mundo moderno, é como um funcionário de carreira. Quem comanda são os dirigentes, que é quem dispõe dos meios de gestão para executar os comandos. Com isso, a definição de Estado moderno, e aqui vocês podem acrescentar, Estado moderno é sinônimo de Estado burocrático. Ela pode ser ampliada, né? A gente vai partir daquele conceito inicial, que fala do monopólio do uso legítimo da violência física dentro de um determinado território. Ele vai ampliar essa definição. É importante essa definição porque ela já foi cobrada também numa prova objetiva, no concurso da Defensoria, uma prova objetiva do 5º concurso, essa definição de Estado burocrático. O que é o Estado burocrático? O Estado moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que procurou, com êxito, monopolizar, nos limites de um território, a violência física legítima como um instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais de gestão. Qual é a consequência dessa expropriação desses meios materiais que chamam de gestão dos funcionários, dos trabalhadores? Como consequência dessa expropriação, aparece com o Estado moderno uma nova categoria de pessoas, a que ele chama dos homens políticos profissionais. Weber diz que isso impede diferentes formas de dedicação à política. Ele diz que a gente, tendo em conta essa definição do Estado moderno, que expropria dos seus funcionários os meios de gestão, ele diz que quem se dedica à política pode exercitar essa atividade de maneira ocasional. Ele diz que, por exemplo, é quando nós exercitamos o direito ao voto, que é possível exercitar essa atividade política numa profissão secundária, como membro de um partido político, integrante de um Conselho de Estado. E também que é possível exercer essa atividade política como profissão principal. Em relação a essa atividade política como profissão principal, e aqui é interessante a forma como ele distingue duas maneiras dessa pessoa que tem como profissão principal a política. É interessante como ele distingue. Ele diz que existem dois tipos: aqueles que vivem para a política e aqueles que vivem da política. A política como profissão principal, ela tem dois tipos de atores, vamos dizer assim, de atores políticos: aqueles que vivem para a política e os que vivem da política. Eu vou falar sobre eles. Não necessariamente esses atores fazem só uma coisa ou outra, ou vivem só da política ou só para a política. Existem homens políticos que fazem uma coisa e outra ao mesmo tempo. Vamos tentar explicar o que o Weber entende por os homens que vivem para a política. Segundo o autor, é aquele que transforma na finalidade a atividade política na finalidade da sua vida. Para a política, tudo que faz converte-se para a política, seja porque tem um imenso desejo do poder, seja porque só assim encontra em sua vida sentido. Diz ele, independentemente das vantagens econômicas que essa atividade pode lhe proporcionar. Essa pessoa que vive para a política. Já a pessoa que vive da política,
eu acho que o próprio termo ele é bem apropriado. Aquela pessoa que toma a política como uma fonte de renda, ele da política mesmo. Dentro dessas duas formas de exercer a política como profissão principal, ele diz que para um homem viver para a política, que não é aquele que obtém a renda, seu meio de vida da política, diz que ele deve possuir, o homem viver para a política, ele deve possuir fortuna pessoal. Não pode ter preocupações financeiras para poder se dedicar integralmente para a atividade política. Qual é o melhor exemplo disso? O capitalista, na medida em que recebe renda sem nenhum trabalho. A consequência disso, para Weber, é que na política necessariamente as camadas dirigentes são recrutadas segundo o critério plutocrático, que é um pouco diferente da primeira parte da aula. Isso não significa, contudo, não significa que sejam eles os melhores governantes, esses que vivem para a política, que têm fortuna pessoal. Pelo contrário, esse tipo de político desse tipo de pessoa que vive para a política, acaba tirando vantagem econômica da sua posição dominante, em benefício de seus interesses econômicos. Isso é o que Weber fala no texto. Em poucas palavras, os ricos são os que mandam na política. A todos os outros, isto é, aqueles que não possuem fortuna para se dedicar integralmente à política, devem viver da política. Isso também não significa que os homens políticos que não tenham fortuna, que são os que vivem da política, tenham como única preocupação durante sua trajetória política obter exclusivamente ou mesmo principalmente vantagem econômica. Ou seja, o homem que vive da política não é porque ele tem a política como fonte de renda que ele só se preocupa com isso. Mas ele se preocupa em primeiro lugar, ele deve se preocupar em primeiro lugar com a causa pela qual ele entrou na política. Ou seja, ele não pode ficar só preocupado com o dinheiro. Ele tem que estar preocupado também com a sua vocação política. Assim, de acordo com Weber, o homem político profissional que vive da política pode ser um beneficiário ou um funcionário remunerado. Só que qual é a consequência de você recrutar pessoas que vivem da política, que precisam da política como meio de sobrevivência? É que o poder político que é distribuído acaba tendo como função a de controlar a distribuição de empregos. Que essas pessoas vivem da política e porque elas querem almejar o poder. Elas terem emprego e terem renda. Dessa forma, aos olhos de seus aderentes, os partidos, e aqui aparece o primeiro partido político, os partidos aparecem cada vez mais como uma espécie de trampolim que lhes permitirá atingir esse objetivo essencial, garantir o futuro. Garantir o futuro. O problema para Weber é que a essa tendência de distribuição de cargos opõe-se o desenvolvimento moderno da função pública, que em nossa época, aqui em 1920, exige um corpo de trabalhadores intelectuais especializados, altamente qualificados, e que se preparam ao longo dos anos para o desempenho de sua tarefa profissional, estando animados por um sentimento muito desenvolvido de honra corporativa, onde se acentua o capítulo da integridade. Em outros termos, onde deveria haver honra e integridade, a caça de empregos. A sequência dessa figura que ele coloca como funcionário político especializado, ele traça um desenvolvimento histórico dessa personagem e traça um paralelo entre o Estado e a empresa capitalista. A evolução, ao mesmo tempo que transforma a política em uma empresa,
e exigindo formação especial daqueles que participavam da luta pelo poder, que aplicavam os métodos políticos tendo em vista os princípios do partido moderno. Essa evolução proporciona uma divisão dos funcionários estatais, então, em duas categorias. Esses funcionários remunerados estatais, especializados. Os funcionários políticos, que seriam, uma analogia hoje, seriam como funcionário comissionado, aquele que pode ser deslocado ou colocado em disponibilidade de acordo com a vontade do dirigente. E os funcionários de carreira, que são aqueles inamovíveis, funcionários estatais de carreira, como, por exemplo, os funcionários da carreira da magistratura. É o exemplo do Weber. Depois, conforme o texto vai avançando, Weber traça um panorama histórico das categorias às quais pertenciam os políticos profissionais. Da onde vinham, né, esses políticos profissionais, aí, dessa figura que surgiu no Estado moderno? E aqui eu vou destacar uma só, que pode, eu acho, se é que for cobrado alguma coisa, pode ser que seja ela, é que são juristas esclarecidos. E destaca ainda a importância da jurisprudência romana para o progresso da coisa pública. Por quê? Porque a revolução da coisa pública, entendida essa expressão em termos de progressão no sentido de uma forma estatal racional, foi em todos os lugares obra de juristas esclarecidos, ou seja, os juristas foram responsáveis por transformar o Estado, a forma estatal, de uma maneira mais racional. Adverte ainda o autor que o verdadeiro funcionário não deve fazer política exatamente devido à sua vocação. Deve administrar antes de tudo de forma não partidária, diferenciando a honra do subordinado da do chefe. A honra do subordinado está em conseguir executar adequadamente o que lhe determina. A do chefe está na sua responsabilidade pessoal sobre as decisões, ou seja, ele quem responde pelo erro, pelos seus erros ou pelos seus funcionários. Novamente, Weber destaca a figura do demagogo como chefe político típico do Ocidente, como a gente já falou, aquele responsável pela dominação carismática, que antes, na antiguidade, fazia o uso da palavra oral, era mais importante, e hoje usa e abusa da palavra escrita. Aqui só eu citei essa parte do texto porque ele diz que com a passagem desse manejo da palavra oral com a palavra escrita, quem que ganharia importância na política? O jornalista. Por tal motivo é que o publicista político e muito particularmente o jornalista são em nossa época os mais notáveis representantes da demagogia. Essa é a opinião que ele tem sobre os jornalistas na época de 1920. A imprensa, né? Hoje, a imprensa também tem um papel fundamental nos rumos da política. Mas ele descarta a carreira jornalística como via normal para alcançar a posição de chefe político, ou seja, o jornalista é sempre um auxiliar ali do detentor do poder político, e não aquele que de fato vai controlar o poder político. Vou passar aqui por uma parte mais importante do texto. Exposta às dificuldades da vocação política, Weber também elenca algumas alegrias que a carreira política pode proporcionar. A primeira alegria, a primeira delas é o sentimento de poder. Sentimento de influenciar os outros homens e de participar ativamente do destino da história. E traz grandes responsabilidades de ordem ética. Sendo assim, quais seriam os pressupostos para que o indivíduo
ingressasse na carreira política. Segundo Weber, existem três qualidades determinantes do homem político. E aqui eu fiz o que é importante a gente anotar. São três elas, essas qualidades determinantes: a paixão, o sentimento de responsabilidade e o senso de proporção. O homem político deve ter essas três. Por quê? A paixão seria no sentido... Quais são elas? Paixão, sentimento de responsabilidade e senso de proporção. O que é essa paixão? Paixão seria essa devoção pela causa política. O que seria o sentimento de responsabilidade? Sentimento que deve ser adotado pelo homem político na defesa de uma causa, ter a consciência das consequências dos seus atos. Sem esse sentimento, não há como indivíduo, como o homem político, se transformar em chefe político. E a última é o senso de proporção, dessas três qualidades determinantes, que é uma qualidade psicológica do homem político, interna dele. O político deve conseguir se manter distante dos fatos e dos homens para melhor avaliar. Daí uma frase interessante que usa aqui: faz-se político usando a cabeça e não as demais partes do corpo. Nada mais é do que dizer que o político tem que ser racional em suas atitudes, não sentimental. Por outro lado, existe um grande inimigo da vida política. O político é aquele que almeja deter o poder, né? Qual que é esse grande inimigo? É a vaidade. Vaidade esta entendida como necessidade do político de colocar-se em primeiro lugar. Quando ele se coloca em primeiro lugar, ele pode incorrer em graves erros, uma vez que acabará por tomar atitudes sem esse sentimento de responsabilidade e sem pensar nas consequências dos seus atos. Sendo o poder instrumento da política, a busca desenfreada do poder pelo poder, a busca do poder pelo mero poder, pode acarretar na superficialidade e na mediocridade do homem político. Recorrendo a Weber, cito uma passagem: por certo que o simples politiqueiro do poder, objeto também entre nós de um culto cheio de fervor, pode alcançar grandes efeitos, mas tudo se perde no vazio e no absurdo. O que ele quer dizer com isso? Embora o resultado final da atividade política raramente corresponda à intenção original da pessoa, do agente político, ele não pode usar isso de pretexto para se furtar na sua causa. Caso contrário, a inutilidade do político sem crença esconderá até mesmo os seus feitos mais grandiosos. E aqui, já caminhando mais para o final da nossa aula, também devo dizer aqui que é a parte mais importante e mais relevante desse ensaio sobre a vocação política, que é onde ele fala da questão da ética, dos tipos de ética da política e da vocação política em si. Tema esse que já foi também objeto de questionamento na prova do 5º concurso, esses tipos de ética. Em razão dessa responsabilidade que o homem político tem, surge um questionamento que ele coloca assim: qual seria o lugar ético da política? Ele mesmo diz que é difícil escolher entre as diferentes opções possíveis. A ética coloca o homem em lugares desagradáveis. Por exemplo, situações em que um indivíduo agiu de maneira incorreta, cria uma justificativa para si mesmo a fim de minimizar a atitude tomada. Ou seja, a ética na política não pode servir para justificar decisões tomadas com base em desejos pessoais,
não se deve utilizar da ética para ter sempre razão. E surge o questionamento: há relação possível entre ética e política? Há uma distinção? Há uma ética distinta na ação política? Ele se questiona ser possível a existência de uma regra ética geral, mas ele não consegue encontrar uma regra ética geral, porque, segundo o próprio Weber, mesmo uma regra da não violência não pode ser usada sempre. A gente viu que na política, por exemplo, a violência política, que é o que detém o poder do Estado, e o Estado cujo instrumento específico é a força física, uma ética em que a não violência está inserida não pode ser usada no político. O texto não traz com clareza a resposta dessas perguntas, deixando ao leitor sua interpretação acerca do tema. Mas o autor consigna que a ética usada na política difere da ética usada em outros ramos, sendo que a originalidade própria da ética na política se finca no uso da violência legítima pelos Estados. Em resumo, é possível dizer que são 3 os tipos de ética. A primeira delas, que não está no edital, eu só vou citar ela aqui um pouquinho, só para vocês terem como parâmetro em relação às outras, é a chamada ética, e que não deve ser cobrada, né? Ética absoluta. As outras duas são a ética da responsabilidade e a ética da convicção. A ética absoluta, segundo Weber, é a ética dos evangelhos, da Bíblia. É aquela que não suporta relativização. É uma ética do tudo ou nada, que se desapega da força, instrumento específico da política. Daí porque se pode entender que esse tipo de ética não vai ser aplicada à política. Também, nessa ética absoluta, há o problema do dever incondicional da verdade, que está ligado a essa ética absoluta. Dever este que o autor diz ser inaceitável na política. Não é que... Vocês vão entender por que o político não pode dizer sempre a verdade. Não necessariamente isso será ruim para o Weber. O político entenderá que essa maneira de agir, a julgar pelos resultados, longe de lançar luz sobre a verdade, irá obscurecê-lo pelos abusos e pelo desencadeamento que a chance provocará. Em outras palavras, a ética absoluta, por que ele diz que é inaceitável na política? Ela não se preocupa com as consequências das ações de dizer sempre a verdade. Ele quer dizer o quê? Que o político nem sempre pode falar a verdade. A atitude essa que não tem lugar na atividade política, dizer sempre a verdade. Agora a gente vai passar para as outras duas éticas que é o que importam aqui para a gente mesmo, que podem ser cobradas de vocês, né? Que é a ética da convicção e a ética da responsabilidade. A ética da convicção, como o próprio nome diz, é aquela que diz que o homem deve sempre cumprir seu dever, confiando os resultados ao destino, independentemente das consequências de seus atos. Ou seja, é a atitude daquele que, convencido da justeza intrínseca de seus atos, é indiferente aos efeitos que eles se podem acarretar. A única responsabilidade do portador da ética da convicção é com a pureza da crença ou da doutrina. Seus atos servem apenas para estimular sua convicção. Em resumo, a ética da convicção é aquela que diz que o homem sempre deve cumprir o seu dever, confiando os resultados ao destino. A ética da responsabilidade é o contrário disso. É o que diz que o homem deve sempre responder pelas possíveis consequências de seus atos. É a atitude daquele que leva em conta as consequências previsíveis dos seus atos. Novamente, o autor frisa que somente esses dois tipos podem ser aplicados à política, lembrando que o instrumento decisivo da política é a violência. E em razão dessa especificidade da política, fica complicada a relação entre meios e fins, porquanto meios violentos eventualmente
devem ser usadas para se obter um fim almejado. Por exemplo, a própria paz. Ele diz que por meios violentos a gente pode alcançar a paz. Com isso, Weber conclui que parece, portanto, que o problema da justificação dos meios pelo fim, em geral, coloca em xeque a ética da convicção. De fato, não lhe resta, logicamente, outra possibilidade, senão a de condenar qualquer ação que se faça pela meios moralmente perigosos. Em resumo, o que isso quer dizer? Que seria mais adequado para a vida política a ética da responsabilidade, porque ela lida com os resultados de ações, ou seja, com as consequências de decisões tomadas e com o uso da força. Em razão dessa afirmação, o autor afirma categoricamente que, em tese, existe a impossibilidade de se conciliar a ética da convicção e da responsabilidade, justamente pelo fato de serem antagônicos. Contudo, na prática, analisando casos práticos e históricos, ele constata que a ética da convicção e a ética da responsabilidade se completam. E o homem que usá-las juntas aspirará à vocação política, no sentido de praticar seus atos com responsabilidade, mas sem deixar de lado as paixões e crenças necessárias na ética da convicção. O que ele quer dizer com isso? Que a vocação política ela é formada pelo misto da ética da convicção com a ética da responsabilidade, que aparentemente pareciam não se conciliar, mas que na prática tem que se conciliar. Dessa forma, entende-se que o político por vocação deve se despir dos apegos morais elencados pela religião. Eis que esta última tem fundamentos contrários à política, o que leva Weber a afirmar inclusive que aquele que pretende ingressar na política, sobretudo os por vocação, e aqui cito exatamente o que ele diz, se compromete com potências diabólicas que atuam com violência. Isso significa que na política não se pode, em momento algum, querer fugir ao preço de se usar a violência. Seja qual for o objetivo das ações que pratica, todo homem que pactua com aquele instrumento, que é o uso da violência legítima, e o homem político faz necessariamente, se expõe às consequências que ele acarreta. Portanto, a originalidade própria dos problemas éticos no campo da política reside, pois, em sua relação com o instrumento específico da violência legítima, instrumento de que dispõe os agrupamentos políticos. Ou seja, o que ele quer dizer só que no bojo da atividade política não há como você deixar de usar a violência. Consequência disso é que todo homem que se utiliza da força, da violência, se expõe às consequências que ela traz. E por isso a ética da responsabilidade é importante. Assim, quem se pretende dedicar à política precisa estar ciente dos paradoxos éticos que a tarefa lhe reserva. E ele repete de novo, repito, que ele, o homem político, se compromete com potências diabólicas que atuam com toda a violência. Nem os homens de paz, tão poucos puritanos, usam o instrumental político. Todos esses objetivos que não é possível atingir a não ser através da atividade política, onde necessariamente se faz apelo a meios violentos e se acolhem os caminhos da ética da responsabilidade, colocam em perigo a salvação da alma. Para encerrar nossa aula, cito uma frase do autor em que ele junta o tema da vocação política e a sua relação com essa ética da convicção e da responsabilidade. Vemos assim que a ética da convicção e a ética da responsabilidade não se contrapõem, mas se completam e em conjunto formam o homem autêntico, isto é, o homem que pode aspirar à vocação política. E dessa forma eu encerro
a aula sobre... encerro o trecho aqui sobre a vocação, a política como vocação e o texto do Weber. E agora abro para pergunta. Eu não sei se eu entendi certo. Na vocação, a ciência como vocação, ele afasta as crenças, na política não. Então, ele afasta, quando ele diz da ética absoluta, que seria uma ética religiosa, ele afasta a crença religiosa. Agora, não a crença na justiça, nos ideais que a pessoa tem e aspira pela política. São coisas distintas. Não necessariamente justiça religiosa, né? Assim, ou as crenças de uma pessoa são então ligadas... ele não está falando de uma crença individual? Não. Não, porque se você se dedica a questões individuais, você não serve para a política. E é isso que tem uma hora que ele afasta, falando que você não pode se dedicar a seus próprios interesses, enfim, você não tem que perder a causa a qual você está. É um pouco confuso essa parte final, mas o que é importante vocês aprenderem aqui é que existem dois tipos de ética: da convicção, que é a ética que o político usa quando tem convicção mesmo, crença naquilo que ele está fazendo, não uma crença religiosa, e a ética da responsabilidade, que não se preocupa tanto com os resultados, e a ética da responsabilidade, que pelo contrário está preocupada com as suas atitudes. E que a vocação política é justamente o desafio de pegar essas duas éticas que parecem ser opostas e não se conversarem e colocar na mesma pessoa isso aí. Será uma pessoa que acredita naquilo que faz, independente dos resultados, mas que consegue sim prever as consequências dessa crença dela. Isso eu acho que é o mais importante. E as definições que eu passei de ética, de convicção e ética da responsabilidade. O começo da aula também é importante, que é a questão da definição do Estado, relacionar Estado como instrumento, como aquele que monopoliza o uso legítimo da força, o desenvolvimento do Estado como uma empresa capitalista, a racionalidade e a concentração dentro do Estado de uma única pessoa. Mais ou menos isso. Vocês têm que aprender dessa última parte aqui. É uma parte mais truncada do que a primeira conferência, para ficar mais claro. Aqui já entra em temas de ética, e para se falar de ética é complicado numa prova, né, da ética. Então ele vai perguntar o que é definição da ética, qual ética o político pode ter, né, deve ter, o político, o vocacionado. Mas alguma... Então essas duas vocações, né, da política. A vocação política, por excelência, tem aquele homem que consegue conciliar a ética da vocação com a ética da responsabilidade. Entendeu? Essa é a vocação política, é a pessoa que consegue conciliar essas duas éticas na atividade política. Sem perder suas convicções, é isso? Sim, sem perder suas convicções. Ética da convicção, sem perder suas convicções, suas crenças, a luta. Exato. Sempre preocupado com os resultados. E que leva em conta que vai usar a violência sim para chegar nesse resultado. Não tem como não chegar. Porque o político é o que trabalha é aquele que almeja o poder. E o poder, no âmbito do Estado, é exercido por meio da violência, do monopólio do uso da violência física. Por isso que não dá para ser atada na sua luta. Não pode. Mas só tem relação, o primeiro texto que você colocou com esse segundo, que o primeiro ele falou de cientista, professor, aluno. Ele tenta explicar a vocação, o que seria uma pessoa vocacionada para a ciência, quais são os desafios. E aqui quais são os desafios de uma pessoa que é vocacionada para a política, que quer trabalhar com a política, vamos dizer assim. Tá? Eu acho que
no bojo do primeiro texto, a questão da ciência, do controle da vida, da previsão. E no segundo texto aqui, trata da política como vocação, o papel do Estado, o desenvolvimento do Estado burocrático, a violência, e o papel dessas duas éticas. Uma coisa que eu não tinha compreendido bem foi a parte do Estado moderno, da burocracia do mercado. Ele tenta fazer uma analogia, né, entre um Estado moderno e uma empresa capitalista. Quando ele diz que qual que é a tendência do capitalismo naquela época? É o monopólio. É o capitalismo monopolista, de você concentrar a riqueza no poder de algumas companhias só. E o Estado, o que ele quer fazer? Quer tirar poder dos seus súditos e concentrar na mão de uma única pessoa. É isso mais ou menos esse paralelo que ele faz com a empresa capitalista. Tomar uma cerveja, né?